Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Química da Científica Concursos. Eu sou o Diego Souza, professor de Química e também perito criminal. E na aula de hoje vamos debater um assunto mega importante para a sua prova, que é ligações químicas, que vamos dividir em dois blocos: ligações iônicas e ligações covalentes. E esse encontro de hoje foi retirado, nessa aula, foi retirada de encontros síncronos fechados que nós temos com as nossas turmas de mentoria e monitoria, que além, né, desse suporte de videoaulas teóricas, que o aluno pode tirar dúvida diretamente com o professor, com o mentor, tem um plano de estudo individualizado. Então, se você quiser saber mais aí, né, da nossa mentoria e monitoria, no link do vídeo deve ter mais informações. Vamos voltar aqui então para a nossa aula, que vai ser mega importante aí para concursos na área pericial, concursos também para o cargo de papiloscopista, de técnico de laboratório, professor, né? Porque é um assunto aí que está sempre presente em provas de química, tá? Então já deixa o like aqui nesse vídeo, se inscreva no nosso canal para ficar sabendo de mais aulas como essa, beleza? E vamos lá que a gente tem muito conteúdo para a aula de hoje. Beleza, pessoal, então começamos aqui a nossa aula de ligações químicas. Nesse primeiro bloco vamos tratar de ligação iônica. Lembro que ligações químicas é um assunto que cai bastante em diferentes provas de química, para diferentes cargos, para nível médio, superior, tá? Então é um tópico que todo mundo tem que estar voando baixo. E a gente começa, então, esse primeiro bloco falando de ligação iônica. Antes da gente chegar a discutir a ligação iônica, uma breve revisão aqui de algumas propriedades periódicas. Vocês lembram lá que o raio atômico cresce da direita para a esquerda e de cima para baixo. Por que da direita para a esquerda? Porque da esquerda para a direita aumenta o número de prótons. Se aumenta a carga positiva no núcleo, eu atraio mais esses elétrons e o raio fica menor. Então, por isso que cresce daqui para cá. Por que cresce de cima para baixo? Porque a cada período que eu desço, a cada linha da tabela periódica, eu aumento uma camada de energia no meu átomo e o átomo fica maior. Beleza. No sentido contrário, a gente não vai revisar aqui todas as propriedades periódicas, mas no sentido contrário nós temos a eletronegatividade, que é a capacidade de atrair para si elétrons, afinidade eletrônica. Por que a eletronegatividade cresce no sentido contrário do raio? Porque raio pequeno, eu vou ter prótons ali do núcleo perto da vizinhança, mais perto da vizinhança. Então, a capacidade de atrair elétrons desse átomo menor é maior. Então, cresce no sentido contrário, eletronegatividade, afinidade eletrônica, que é a energia liberada quando o átomo no estado gasoso recebe um elétron. Então, o átomo recebe um elétron e libera uma energia. Guarda isso. E energia de ionização é a energia que eu preciso fornecer para arrancar um elétron. Então, se quando o átomo ganha, ele libera energia, quando ele perde elétron, eu preciso gastar energia para arrancar esse elétron. Então, guarda isso aí com vocês, que vai ser muito útil na discussão moderna de ligação química. Tá. Para o lado do raio atômico, cresce a eletropositividade, ou caráter metálico, que é a tendência desse átomo em perder elétrons, tá? Então, vamos lá para a nossa ligação iônica ou eletrovalente. Por que as ligações ocorrem? Eu já adiantei na aula de introdução que por um tempo se explicou isso pela regra do octeto. Observaram
que os gases nobres, que é a última família ou o último grupo da tabela periódica, tem uma estabilidade maior, e por eles terem 8 elétrons na última camada, associaram essa estabilidade a esse número, né, de elétrons que eles têm na última camada. E aí pensaram, outros átomos vão se ligar para obter 8 elétrons na última camada. Essa é a regra do octeto, nem é uma regra, ela tem mais exceção do que regra na tabela periódica. Ela já não faz parte da discussão moderna de ligações químicas, mas ela ainda pode aparecer na sua prova, então a gente traz aqui e ela ajuda também nessa didática inicial, tá? Então vamos pegar aqui a ligação formada entre o sódio, tá? Para quem não lembra como fazer a distribuição, a gente usa a distribuição de Linus-Pauling, tá aí o zigue-zague para vocês seguirem. K, L, M, N são as camadas de energia. Em cada uma a gente tem, né, os subníveis, S, que cabe em 2 elétrons, o P, cabe 6, o D, 10. Então, na parte de atomística, a gente trabalha isso em mais detalhes. Deixei isso só para vocês puxarem na memória. Tá. O sódio ele tem 1 elétron na última camada e o cloro tem 7. Pensando na regra do octeto, o sódio perde 1 elétron para o cloro. Se ele perde 1 elétron, ele se torna positivo, íon sódio. E o cloro, que ganhou 1 elétron, se torna negativo e vira o ânion cloreto, tá? É assim que ocorre ali uma ligação iônica. Então a gente já está vendo que ocorre a transferência de um ou mais elétrons. E ocorre a formação de pelo menos um cátion e pelo menos um ânion nessa ligação, tá? E ocorre ali entre átomos com uma grande diferença de eletronegatividade. Por isso, né, vai ser formado entre ametais, que estão nessa região aqui, são mais eletronegativos. E pelos metais, que está aqui do meio para a esquerda, essa parte toda aqui, são os metais, porque eles tendem a perder elétrons, porque eles têm baixa eletronegatividade. Então, uma grande diferença de eletronegatividade vai fazer com que um átomo arranque um elétron do outro, tá? E também no caso do hidrogênio e de metais, também vai formar uma ligação do tipo iônica, já que o hidrogênio é bem mais eletronegativo do que os metais, tá? Isso aqui é uma regra geral, há exceções, eu vou trazer elas para vocês. Beleza. Para a gente seguir aqui, a gente fala do cloreto de cálcio, um outro exemplo de composto iônico. A gente vai observar que o cálcio da família 2A, né, metais alcalinos terrosos, ele tem 2 elétrons na última camada. Por isso ele vai querer perder 2, para quê? Para ficar com 8 elétrons na camada anterior, assim como ocorreu com o sódio quando ele perdeu um elétron. Se ele perdeu aqui, ele fica com 8 na camada anterior. Beleza. E o cloro, a gente já sabe, ele quer ganhar um elétron para ficar com 8 elétrons na última camada. Veja que eu ainda estou sustentando a minha explicação na regra do octeto, mas já já eu viro essa chave. Tá. Só que aí, Diego, eu tenho um problema. Eu tenho o cálcio querendo perder 2, eu tenho o cloro querendo ganhar 1. Não tem problema. Eu pego um átomo de cálcio, que vai ter 2 elétrons na camada de valência, e ele vai perder um elétron para o cloro e o outro elétron para o outro átomo de cloro, formando o cloreto e formando
o cálcio 2+, o cátion, né? Cálcio. Então, como é que vai ficar a fórmula do nosso composto? CaCl2. CaCl2. 2 ânions cloreto e um cátion cálcio, tá? Uma outra forma de pensar isso é imaginar o cálcio quer ficar 2+, quer perder 2 elétrons ganhando 2 cargas positivas. E o cloro quer ganhar 1 elétron. Então você faz o seguinte, pega aqui, ó, cálcio 2+, Cl-, e aí passa isso aqui cruzado, ó. E aí vai ficar Ca, o 1 não precisa botar, tá? Já fica subentendido, Cl2, uma forma mais rapidinha de chegar na fórmula do composto. Óxido de alumínio, agora vamos fazer mais rapidamente. O alumínio tem 3 elétrons na última camada, metal de transição, vai querer perder esses elétrons, né? Esses 3 elétrons. Então ele quer ficar 3+. E o oxigênio, família 6A, 6 elétrons na última camada, quer ganhar mais 2. Então ele quer ficar na forma de óxido. Faço o cruzado aqui, vai dar Al2O3. Então, no meu retículo cristalino do óxido de alumínio, eu vou ter, para cada 2 alumínios, eu vou ter 3 oxigênios, tá? Então, vamos adiante para uma questãozinha aí bem suave, que pergunta o seguinte: o caráter iônico é mais acentuado na ligação entre os átomos de... Eu disse para vocês que uma grande diferença de eletronegatividade é o que justifica uma ligação iônica. Então, quanto maior for essa distância, maior vai ser o caráter iônico dessa ligação. Como entre as opções ele trouxe para mim os 2 extremos no recorte que ele fez da tabela periódica, então, de fato, a ligação iônica vai ter um maior caráter iônico entre o potássio e o flúor, né? Porque o ΔX, o delta eletronegatividade, vai ser o maior valor possível. Se ele não tivesse trazido aí os extremos, teria que testar um pouquinho mais, tá? Mas nesse caso aqui ficou gabarito letra B. Tudo bem? Aqui ele trouxe para mim valores de eletronegatividade. Beleza. Eu disse para vocês que a regra do octeto caiu por terra, mas a gente ainda usa para fins didáticos, porque ainda aparece em prova. Então, eu preciso explicar a ligação iônica para vocês com uma outra abordagem, tá? E não é só para dizer que existe uma outra abordagem, é porque mais de uma banca já cobrou recentemente essa outra abordagem, que é uma abordagem energética para explicar a ligação iônica. Então a gente tem que pensar o seguinte, que os átomos se ligam para adquirir maior estabilidade, tá? Em geral, as coisas na natureza vão para um estado de maior estabilidade. Beleza. O que é ter maior estabilidade? É ir para um nível de energia menor. Então, para formar a ligação entre 2 átomos e o meu composto final ir para um nível menor de energia, eu vou ter que liberar energia para o meio ambiente, para a vizinhança, tá? Então, precisa ter uma sobra de energia no momento em que forma essa ligação. E é isso que eu quero que você entenda hoje, tá? Talvez você já tenha estudado ligação iônica, mas é menos comum, né, os professores trazerem essa abordagem. Tá. E aí eu pedi para vocês guardarem o que era o potencial de ionização, que é a energia, a energia que eu gasto para arrancar um elétron de um átomo no estado fundamental na forma gasosa. Então, tá aí a representação. Um átomo qualquer, eu preciso fornecer energia
para esse átomo para arrancar dele um elétron. Então, aqui eu tenho um consumo de energia, tá? Então, lembra que eu falei que a gente tem que liberar energia? Aqui eu estou falando de um consumo. Beleza. Mas, por outro lado, a afinidade eletrônica é energia liberada, tá? Quando um determinado átomo, no estado gasoso, recebe um elétron. Opa, olha a liberação de energia aqui, ó. Aqui eu estou liberando, tá? Então, olha só. Eu posso enxergar agora a ligação iônica não só como uma ligação que ocorre entre dois átomos com grande diferença de eletronegatividade. Agora eu posso enxergar o seguinte: uma ligação iônica se forma entre um átomo muito eletronegativo, mas que também tem uma elevada afinidade eletrônica. Podem complementar aí as anotações, que tem uma elevada afinidade eletrônica. Em geral, os metais estão por aqui, né? Marromeno aqui. E um outro átomo com uma baixa energia de ionização, que em geral vão ser os metais. E aí, Diego, qual é a explicação energética por trás disso aqui? Pessoal, veja o seguinte: esse átomo aqui, o muito eletronegativo, que tem uma afinidade eletrônica alta, ele vai liberar uma grande quantidade de energia, uma quantidade considerável de energia, se ele receber um elétron. Tá? Ele quer receber um elétron. Essa energia liberada, ela é suficiente para fornecer a energia de ionização do outro átomo, que é um metal. Então, essa energia liberada ela é suficiente para ionizar o outro átomo, para roubar o elétron dele, que lá eu vou ter um gasto de energia, e ainda assim eu vou ter no resultante, tá? No resultante, uma parte dessa energia vem para cá, mas como a energia é grande, eu ainda libero, ainda assim, uma quantidade de energia para a vizinhança. O que isso significa? Que o composto formado tem uma energia menor do que os átomos iniciais que formaram essa ligação. E aí eu vou para um nível de estabilidade menor. Então, eu explico a ligação iônica agora em termos de afinidade eletrônica, que é energia, em termos de energia de ionização, que é energia também. Então, por isso que eu preciso de alguém que libera muita energia quando ganha e alguém que, para perder, não vai pedir muita energia, tá? Pegaram a ideia aí? Mandem aí no chat se vocês entenderam. Isso aqui é importante. Então, indo adiante, né? Eu tenho, então, a transferência de um ou mais elétrons, a formação de pelo menos um cátion, pelo menos um ânion. E aí, como eu formo cargas positiva no cátion e carga negativa no ânion, no resultado final eu vou ter uma interação eletrostática. Né? Depois do composto iônico formado, lá no retículo cristalino, eu vou ter cargas positivas e negativas se atraindo entre si. Tá? E aí a gente pode fazer uma analogia aqui com a força coulombiana. O que eu quero dizer? Né? Que a atração entre o cátion e o ânion vai depender das cargas deles. Tá? Então eu explico, por exemplo, a baixa solubilidade do sulfato de cálcio. Um dos motivos é que os dois têm carga maior, né? Um é mais 2, o outro é menos 2. Então eu tenho uma atração muito forte entre eles, que a água, o dipolo da água, não consegue romper. Tá?
Por quê? Porque eu tenho uma força eletrostática muito grande. Em contrapartida, quanto maior for o raio do cátion ou do ânion, menor vai ser a força eletrostática entre eles, tá? Então, a gente trouxe uma abordagem mais moderna, explicando ligação iônica em termos de energia, explicando a atração entre cátions e ânions em termos de forças colombianas. Tá. Para não sair de mentiroso, eu trago aqui uma das questões, existe mais do que uma, né, que traz justamente essa compreensão energética da ligação química. Sobre as ligações químicas, analisa as afirmativas. Afirmativa 1. A característica principal das ligações iônicas é a grande diferença de eletronegatividade entre os átomos. Até aqui, ok. Um átomo deve ter baixa energia de ionização, que é um metal, e o outro uma elevada afinidade eletrônica. Verdadeiro, né? O que a gente acabou de discutir. Afirmativa 2. A atração eletrostática entre íons na ligação iônica é a força mais significativa da estabilização na ligação. Verdadeiro. É isso que justifica, por exemplo, os altos pontos de ebulição e de fusão dos compostos iônicos. Afirmativa 3. A baixa energia de ionização necessária para uma ligação iônica é característica dos metais. Positivo. A alta energia de afinidade eletrônica, que também é necessária para uma ligação iônica, é uma característica dos elementos químicos não metálicos ou ametais, que necessitam de 1, 2 ou 3 elétrons para completar sua valência. Verdadeiro, né? Os elementos da família 6A muitas vezes pedem 2 elétrons, da família 5A 3 e da 7A, que é os halogênios, 1 elétron para completar ali a sua valência. Então ficou aí, letra A é o nosso gabarito. Fechou. Então vamos nessa. Propriedade dos compostos iônicos. Pessoal, isso aqui também é mega importante, cai bastante. Mas eu quero que vocês não só lembrem das propriedades, mas que entendam, né, a maior parte delas. Então vamos lá. Formam retículo cristalino. Devido a essa atração eletrostática entre cátions e ânions, eles se organizam na forma de cristais, tá? Com uma força atrativa muito forte. Olha o exemplo aí do cloreto de sódio, tá? Eu tenho sódio e cloreto alternados entre si, tá? Mas eu lembro que há outros sistemas cristalinos. Esse aqui é o cúbico, tá? Mas eu tenho 7 sistemas cristalinos diferentes, e aí o que vai dizer se vai ser um ou outro vai depender da carga dos cátions e ânions, vai depender do raio iônico desses cátions e desses ânions, tá? Mas a título dessa aula, que é importante saber é que eles se organizam na forma de cristais ou retículos cristalinos. São sólidos nas condições ambientais porque a força atrativa é muito grande, então é difícil eu aumentar o grau de liberdade levando ele para o estado líquido, fundindo. Por quê? Porque a atração entre as partículas positivas e negativas é muito elevada. Tá, isso já explica, né, alto ponto de ebulição e fusão, elevada dureza, porém são quebradiços, em geral tem baixa resistência a impactos. Em geral, são solúveis em água, nem sempre, tá? Cuidado com isso. E sofrem dissociação, liberando o cátion e o ânion, né? Eu já vou falar disso. Não são bons condutores de corrente elétrica no estado sólido. Esqueci de puxar a imagem aqui.
e são bons condutores no líquido e em meio aquoso. Então vamos entender essa dissociação e essa condução de energia. Por que que não conduz no estado sólido e por que conduz no líquido ou em meio aquoso? Primeiro eu quero que você entenda que a condução de energia elétrica por um material ou vai depender de mobilidade de elétrons, como ocorre em ligações metálicas, tá? A teoria da nuvem de elétrons e tal, os metais são bons condutores, né? Ou vai depender de mobilidade de íons, ou seja, que os meus íons possam se movimentar. E aí, eu sei que nos compostos iônicos há íons, porém, no estado sólido, eu disse para vocês, eles estão ali fixos em um retículo cristalino, não tenho grau de liberdade, não tenho movimentação significativa dos íons no estado sólido, tá? Por isso que não conduz. Mas quando eu coloco um composto iônico solúvel em água, o que acontece? O dipolo da água, né? O que é o dipolo da água? A gente vai ver isso daqui a pouco, mas é o polo negativo no oxigênio e os polos parciais positivos no hidrogênio. Então, esse dipolo, essa dipolaridade da água, consegue vencer a atração do cloreto e o sódio e acabam afastando, né, liberando dissociando o sódio do cloreto, tá? Por quê? Porque os oxigênios, que são polos negativos, envolvem o cátion, ao mesmo tempo que os hidrogênios, que são positivos, envolvem ali o ânion, tá? Beleza, então eu libero íons em solução, cátions e ânions, e aí eu consigo conduzir corrente elétrica quando dissolvido em água, tá? Se eu aquecer até fundir o cloreto de sódio, tá? Eu vou ter também um maior afastamento entre cátions e ânions, e eu vou ter possibilidade de movimentação desses cátions e ânions. Então, na forma fundida, na forma líquida, eu também consigo conduzir corrente elétrica, tá? Os compostos iônicos também conduzem. Então, aqui estão 3 experimentos. Água pura não tem íons livres, então não acende a minha lâmpada. Composto iônico sólido, a mesma coisa. Composto iônico dissolvido em água, agora sim, né, eu consigo ter condução dessa corrente elétrica entre os polos positivo e negativo. Beleza? Então vamos adiante. A ligação química presente no brometo de prata é, então, ligação entre ametal e metal, via de regra, é ligação iônica e de fato é o nosso gabarito. O professor aproveita a oportunidade para chamar sua atenção, tá? Porque já caiu em prova também essas exceções. Então, você vai lembrar que os aletos de alumínio, o que são os aletos? Família 7A, né? Aletos de alumínio, cloreto de alumínio, brometo de alumínio, iodeto de alumínio, e o brometo de ferro, embora sejam formados por ametal e metal, eles são compostos covalentes, tá? A diferença de eletronegatividade não é suficiente para essa transferência completa do elétron. Então, são compostos covalentes. Então, se tivesse falado brometo de alumínio, aí seria covalente, né? Covalente polar. Tudo bem? Então, fica ligado aí nessa sessão, decora ela, lembra dela no dia da sua prova. Beleza, vamos para mais uma questão.
A configuração eletrônica de valência de um elemento químico auxilia na previsão do tipo de ligação que este formará com outro elemento, bem como na fórmula do composto resultante. Essa abordagem, embora limitada, é útil para compostos binários simples. Considere dois elementos genéricos, A e B, cujas configurações eletrônicas de valência sejam K2, L8, M2 e K2L7, respectivamente. O tipo de ligação química e a fórmula obtida para a combinação entre os elementos A e B são, respectivamente, tá. Muitos podem estranhar essa distribuição eletrônica informada, mas basicamente ele só somou todos os elétrons de cada camada. Então, ele apresentou aqui camada K, L e M. O elemento A tem 2 elétrons na camada K, né, o S2, tem 8 na camada L e tem 2 ali na última camada. 3 períodos, 2 elétrons na última camada, então é da família 2A, vai ser ali o cálcio, mas você não precisava saber disso, não. Desculpe. Mas só para a gente entender que por ter 2 elétrons, esse elemento aqui, ele quer perder 2 elétrons para ficar com 8 na camada anterior. Então vai ficar, ele quer virar A2+. Já o B, ele tem 2 elétrons na camada K e tem 7, né, na última camada, na segunda camada, então ele é um halogênio. Segundo período vai ser o átomo de flúor. Ele quer ganhar um elétron para ficar com 8, que já tem 7, para virar o fluoreto. Botar na forma de B, né? Como ele apresentou. Então, é só a gente pegar esse 2 aqui, joga para cá, menos 1 vem para cá, vai ficar AB2. AB2 pode ser a A ou a letra C. Como é ligação entre halogênio e metal alcalino terroso, a metal com metal, a ligação vai ser do tipo iônica. Letra C, tá? Vamos aí para uma questãozinha, né, um pouquinho diferente aí, que é o seguinte: o diseleneto de tungstênio é classificado como um dicalcogeneto de metal de transição, uma classe de materiais formada por átomos de um metal de transição e um calcogênio. Calcogênio família 6A. Ele deu a dica que nesse composto a carga do tungstênio é... Bem, você poderia lembrar do professor lá, a gente faz a regra cruzada, então eu pego esse 2 aqui, jogo para cá, esse 1 vem para cá, o selênio aqui vai ficar menos 1, né? Seleneto. E aí a gente erraria a questão. O que eu preciso notar? Que o selênio é da família do calcogênio, ele disse para mim, família do oxigênio. Então, o selênio ele não quer ficar menos 1, ele quer ficar menos 2. E veja que eu tenho a seguinte fórmula. Eu tenho a seguinte fórmula. W, Fe2. Se eu tenho 2 selênios, ó, o composto é neutro. A carga resultante é 0 aqui, ó. Não tem nem carga positiva e nem carga negativa no global aqui, né? Eu tenho cátion e tenho ânion, mas a soma das cargas é igual a 0. Ora, eu tenho 2 selênio, cada um quer ficar menos 2. Então, o selênio vai resultar em menos 4 de carga.
Para dar igual a zero, o tungstênio tem que ser mais 4 e não menos ou mais 2, como a gente tinha previsto inicialmente, tá? Pegaram aí o peguinha da questão? Então, letra C, o nosso gabarito. Então, veja aqui, questão ligação química, em geral, é fácil, mas pode aparecer peguinhas. Oi, Poli. Poli? Professor, essa eu fiquei em dúvida, será que você pode repetir? Posso sim. Vamos lá. Lá no estudo da tabela periódica, a gente vê que a gente consegue saber, pela família do elemento, a gente consegue saber quantos elétrons ele tem na última camada. Então, dos calcogênios, da família do oxigênio, eu tenho 6 elétrons na última camada, tá? Eu até fiz esse recorte aqui, deixa eu ver. Da tabela periódica para mostrar essa posição do selênio aqui para vocês. Ele está aqui na família 6A, ou no grupo 16, né? E ele tem 6 elétrons na última camada. Para completar a valência, em geral ele vai precisar, né? Pensando no octeto, vai precisar de 2 elétrons. Ele quer ficar menos 2, assim como o oxigênio, tá? Então, qual é o erro dessa leitura direta aqui de inverter o subíndice para virar carga? É porque o selênio ficou com carga menos 1. Mas para ter estabilidade no composto iônico, ele quer ganhar 2 elétrons, ele quer ficar menos 2. Sabendo disso, e sabendo que a carga aqui é zero, ó, assim como no cloreto de sódio a carga também é zero, né? Por que é zero? Porque o cloreto é menos 1 e o sódio é mais 1. E aí vai dar zero. Aqui eu tenho 2 selênio aqui embaixo. Se eu tenho 2 selênios e cada um é menos 2, tenho 2 selênios no meu composto, cada um é menos 2, então eles vão resultar em menos 4 de carga. Para que esse somatório dê zero, o meu valor de X aqui vai ter que ser igual a 4. Então a carga do tungstênio nesse composto aqui vai ser mais 4. E é muito mais fácil nesse caso eu ir pelo selênio, que é calcogênio, do que pensar no metal de transição, que muitos deles têm mais de um NOx. A gente não sabe de cor o NOx de todos eles, né? Então, só que a banca foi maldosa, né, em trazer essa fórmula e pedir a carga, mas ela fez uma certa bondade ao dizer para mim que o selênio é da família do oxigênio, que chama-se calcogênio. Pegou aí, Poli? Tá, que ótimo. Fechou. Pessoal, com isso a gente encerra aqui a nossa discussão sobre ligação iônica. A gente continua falando de ligação no próximo bloco. Pessoal, continuamos então a nossa discussão sobre ligações. Já vimos iônica, agora vamos tratar da ligação covalente. A gente viu, né, lá na iônica, que quando a diferença de eletronegatividade é muito grande, né, por motivos óbvios, o mais eletronegativo vai arrancar o elétron do menos eletronegativo, né? Um ganha e o outro perde. Agora, quando eu tenho ali uma igualdade de forças, ou um equilíbrio de forças, né, como representado aqui pela figura, e os dois átomos querem ganhar elétrons, ou seja, são mais eletronegativos, a saída para esses dois átomos vai ser o quê? Compartilhar, né? Porque aí compartilha o que está compartilhado, vai fazer parte da valência, né? Quando a gente fala valência, a gente está falando da última camada.
vai fazer parte, né, dessa camada mais externa dos dois átomos, e aí eu consigo muitas vezes completar a valência, completar o octeto por meio do compartilhamento, tá? Então, já adiantei, né, estabelecida, né, a covalente por átomos eletronegativos. E que haja uma pequena diferença de eletronegatividade, porque senão um vai ganhar e o outro vai perder. Então, quando que ocorre a ligação covalente entre ametais e ametais e o hidrogênio, e também, né, no caso do gás hidrogênio, entre o hidrogênio e o outro átomo de hidrogênio. Tá, então vamos lá, vamos lembrar aí, o hidrogênio tem um elétron na última camada, o outro hidrogênio também, tá? Aqui eles não vão atrás do octeto, não, porque o hidrogênio está no primeiro período da tabela, e no primeiro período eu tenho uma única camada. E na primeira camada, na camada K, eu tenho apenas um subnível, que é o 1s2, né? Lembra lá? K é 1s2, 1s2, 2p6, né? A distribuição de Linus-Pauling. Nessa camada, que é o primeiro período da tabela, quem está no primeiro período da tabela só tem uma camada, então esse átomo de hidrogênio só vai poder comportar 2 elétrons. Mas ele quer ganhar esse segundo elétron, desculpe, para ficar parecido com o hélio, que tem 2 elétrons e está lá do outro lado, nos gases nobres também, no primeiro período, né, da tabela periódica. Se os dois átomos querem ganhar, resta eles compartilharem. E aí eu tenho, né, posso representar esse compartilhamento de um par de elétrons por um tracinho, eu tenho aí a molécula do gás hidrogênio. Essa representação aqui é chamada de estrutura de Lewis. Quando eu represento os átomos, represento os elétrons de valência, tá? E aí vamos para o oxigênio. O oxigênio tem 6 elétrons na última camada. Para chegar a 8, cada um quer ganhar mais 2 elétrons, então resta eles compartilharem para formar a molécula de oxigênio. Na estrutura de Lewis a gente põe os pares de elétrons sempre juntinhos, 2 a 2, tá? Os tracinhos representam um par de elétrons compartilhado na forma de ligação covalente. Então, tá aqui uma dupla ligação covalente. Beleza, o nitrogênio, família 5A, eles têm aí 5 elétrons na última camada. Os dois querem ganhar, então eles vão compartilhar, formando uma tripla ligação entre eles, para cada um ficar com 8 elétrons na camada de valência. E o ácido clorídrico, o cloro tem 7 elétrons na última camada, tá? Então o hidrogênio quer ganhar, o cloro também, e aí eles compartilham, tá? É óbvio que o cloro é muito mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então, vai haver ali uma distorção, né, dessa nuvem eletrônica para o lado do cloro. Então, esse par de elétrons compartilhado vai ficar mais perto do cloro do que do hidrogênio, mas não deixa de ser uma ligação covalente, formada entre ametal e hidrogênio. Então, vamos aí para uma questão. Para a gente ganhar tempo, a gente vai direto aqui para o X da questão. Ele quer saber que tipo de ligação eu tenho em cada um desses compostos aqui, tá? Basicamente isso.
E 2, molécula de iodo aqui, né? Ametal com ametal, ligação covalente. Por quê? São dois eletronegativos, não há diferença de eletronegatividade entre eles. Iodeto de potássio. O iodo é ametal, o potássio é metal, então ligação iônica. Água. Ametal e hidrogênio. Covalente. Ácido pícrico. Eu tenho ametal, que é o carbono, nitrogênio e oxigênio, e tenho hidrogênio. Ametal com hidrogênio, covalente, vai ter compartilhamento. E glicerina, a mesma coisa. Ametal com hidrogênio é covalente. Então ficou covalente, iônica, covalente, covalente, covalente. Letra E é o nosso gabarito. Beleza, agora a gente falou de propriedade dos compostos iônicos, vamos relembrar rapidamente propriedades dos compostos covalentes, também chamados de moléculas. Podem se apresentar no estado gasoso, líquido ou sólido. Lembra que lá no iônico vão ser sólidos, né? Aqui não, pode ser gás, líquido e sólido. Vai depender do quê? Vai depender da polaridade, do tamanho da molécula. A gente vai ver isso em mais detalhes daqui a pouco. Mas só para ilustrar, né, eu trouxe aqui dois exemplos de compostos covalentes no estado sólido. O açúcar, que é a sacarose, e o asfalto, que é um derivado do petróleo, é uma mistura de hidrocarbonetos, e se apresenta na forma sólida. Trouxe um exemplo de substância molecular ou covalente que se apresenta na forma líquida, que é o etanol. E trouxe aqui o GLP, que é a mistura de propano e butano, tá? É o gás de cozinha, o gás do liquefeito de petróleo, mas se eu liberar no ambiente, ele vai estar na forma gasosa. E aqui eu já chamo a sua atenção. Aqui, carbonetos. E aqui também, hidrocarbonetos. Por que um é gás, o outro é sólido? Por conta do tamanho da molécula. Aqui eu tenho hidrocarbonetos leves no gás liquefeito de petróleo. E no asfalto eu tenho longas cadeias carbônicas, então eu vou ter interação mais forte entre as moléculas, maior área superficial, e aí eu vou ter um maior ponto de ebulição e difusão, tá? Beleza. Sobre a polaridade. Um detalhe. Em geral, os pontos de fusão e ebulição vão ser inferiores ao dos compostos iônicos, tá? Por quê? Porque lá no iônico tem uma interação eletrostática muito forte. A polaridade pode ser apolar e polar, tá? O apolar também é chamado de lipofílico, amigo da gordura, né? Ou hidrofóbico, né? Que tem medo da água. E o polar, em geral, é chamado de hidrofílico, amigo da água, porque a água é polar. Beleza. Em geral, são maus condutores de energia elétrica e calor, não tem liberdade de íons ou de elétrons para essa condução. Exceções são a grafita e os ácidos em meio aquoso. Por que os ácidos em meio aquoso? Vamos pegar o ácido clorídrico aqui. O ácido clorídrico em meio aquoso, ele vai liberar H+, e o ânion cloreto. Opa, então liberou íons no meio aquoso, eu tenho corrente elétrica, tá? O mesmo vale para ácidos orgânicos. Vamos pegar o ácido acético. Tá aqui a formulazinha do ácido acético. Em meio aquoso, vai liberar
o ânion acetato e vai liberar o H+. Então, se vai liberar íons, eu vou ter condução de corrente elétrica. Indo adiante, né, a gente vai resolver questãozinha aqui sobre ligação covalente. Letra A, 3 e 5 são formados por ligação covalente polar. 3, ligação covalente, porém apolar, né? Cloro com cloro, não há diferença de eletronegatividade. Tá errado aqui. E já o 5, agora sim, no 5 eu tenho ligação polar. Letra... Calma aí. 3 e 5 por ligação covalente polar. Tá errado, que a 3 é apolar. Letra B. 2 é formado por ligação covalente dupla. Opa. CO2. Aí eu tenho que recorrer à estrutura de Lewis. Carbono, família 4A. Oxigênio, família 6A. Então, ó, ametal com ametal, eu vou ter ali compartilhamento. Como o carbono quer ir para 8, ele quer ganhar 4. E cada oxigênio quer ganhar 2. Então, eu vou ter essa ligação aqui. Então, eu vou ter ligação covalente dupla? Vou. Aqui tá certo, né? CO2 vai ser formado por covalente dupla. Letra C. 1 e 4 são moléculas compostas por íons. Pessoal, não preciso nem ir lá no 1 e no 4 para ver que está errado. Molécula não é formado por íons. Composto iônico é formado por íons. Letra D. 3 é obtido pelo processo de eletrólise de 1. 3. Eita, peraí, eu queria a incorreta, né? Foi mal. Agora é que eu vi. Ah, então a gente tem problema nessa questão aqui. Peraí. 3 é obtido, 3Cl2 é obtido por eletrólise de 1. Tá certo. Tá? A gente ainda não viu a eletrólise, mas eu obtenho o gás cloro a partir do cloreto. Então aqui tá verdadeiro. Aqui tá verdadeiro. Letra... vamos ver a letra E. 4 denomina-se hidróxido de sódio, correto, que é utilizado na produção de sabão. Sim, né? Quem aí já fez sabão, ou já viu a mãe ou a avó fazendo sabão? Eu já fiz sabão. A gente usa hidróxido de sódio e óleo, né? Então tá verdadeiro. O problema aqui é o seguinte. Tô achando que tem duas. Tem duas incorretas, tá? Eu não chequei aqui o gabarito. Vê? Ó, a letra A, 3 e 5 são formados por ligação covalente polar. 3 é covalente apolar. Tá errado. E aqui ele cometeu um erro conceitual. Se eu tivesse botado 1 e 4 são compostos formados por íons, estaria correto. Mas ele usou moléculas. Nem o cloreto de sódio, nem o hidróxido de sódio são moléculas. Então, certamente, se não anulou é porque ninguém recorreu, tá? Mas a gente tem aí duas alternativas incorretas nessa questão, tá? Depois eu vou checar se foi anulada. Provavelmente sim. Beleza, vamos adiante. Para a gente ter a bagagem para a próxima aula de geometria, a gente tem que saber, né, escrever a estrutura de Lewis. Pelos exemplos que eu dei até aqui, não é difícil, né? Mas às vezes para moléculas um pouco maiores, a gente acaba tendo uma dificuldade maior. Então,
eu peguei esse passo a passo de como, né, a gente pode chegar na estrutura de Mills de uma forma sistematizada, tá? Para vocês conseguirem, mesmo em moléculas maiores, conseguirem escrever essas estruturas. Então, o passo 1 é a gente encontrar o átomo central. E aí, o átomo central vai ser aquele que faz, desculpe, o maior número de ligações. E às vezes você vai ter dúvida, por exemplo, entre o oxigênio e o enxofre, os dois são da família 6A. Quando rolar essa dúvida, quem vai ser o átomo central? Vai ser o átomo que vai estar mais para baixo na tabela periódica. O segundo período, ou terceiro período. Quem tiver mais para baixo, provavelmente vai ser o átomo central. Por quê? Lembra que eu falei que tem várias exceções da regra do octeto? A gente vai falar delas aqui. Então, quanto maior o número de camadas do meu átomo, mais subníveis eu vou ter, subnível D, subnível F, capaz de... E esses subníveis muitas vezes vai estar vazio ou parcialmente vazios, então eu vou ter capacidade de receber mais do que 8 elétrons, tá? Então vocês vão ver que as exceções do octeto, muitas vezes é porque o átomo acaba ficando com mais de 8 elétrons na última camada. Então, quem está mais para baixo da tabela periódica tem maior capacidade de expandir o octeto e receber mais elétrons, tá? Então, entre nitrogênio e fósforo, por exemplo, aí o fósforo está mais para baixo. Tá, então vamos lá. Vamos para o primeiro caso aqui, COCl2. Vamos encontrar o átomo central. O oxigênio faz 2 ligações. O cloro faz uma, que é a família 7A. O carbono faz 4. Então, carbono vai ser o nosso átomo central. Beleza. Conte todos os elétrons de valência dos átomos envolvidos, ou seja, os elétrons da última camada. O carbono é 4, família 4A, o oxigênio é 6 e o cloro é 7 cada um. 7 vezes 2 vai dar 14. Então, vou ter aqui 24 elétrons. Beleza. Faça uma ligação entre o átomo central e cada ligante. Então, vai ficar aqui oxigênio. Vamos de outra cor. Oxigênio, cloro e cloro. Depois, complete o octeto dos ligantes. Então, cada cloro aqui já recebeu um par de elétrons compartilhados na ligação, precisa de mais 6 elétrons. O oxigênio, a mesma coisa. Adicione o restante dos elétrons no átomo central. Então vamos ver quanto que sobrou? Eu gastei, com 3 ligações, eu gastei 6. Em cada ligante eu gastei mais 6. Então ficou 4. Como é que é? 4 vezes 6, vai já dar 24. Então pode contar aí, a gente já gastou, já torrou os 24 elétrons que nós tínhamos. Verifique, então não tenho mais átomo para pôr no carbono. Mais elétrons para pôr no carbono. Último passo, verifique se o átomo central completou o octeto, se não, faça duplas ou triplas. Então, o que eu vou fazer? O carbono não completou o octeto. Como o oxigênio eu sei que gosta de fazer 2 ligações, eu vou retirar esse par daqui, ó, e vou botar ele aqui, ó. Pronto, chegamos na nossa estrutura de Mills para COCl2. O próximo aqui é o PCl5. Primeiro a gente vai
identificar o átomo central. É o fósforo, né? Que está lá na família do nitrogênio. Em teoria, faria 3 ligações para chegar a 8, mas já estou vendo que não vai rolar isso, né? Porque tem 5 ligantes aqui do fósforo. Tá, eu vou botar o fósforo aqui como átomo central. E a gente vai contar o número de elétrons de valência. Eu tenho fósforo, eu tenho 5. E cada cloro tem 7. São 5 cloros. Então, 7 vezes 5, 35. Com mais 5 vai dar 40 elétrons. Tá, eu vou fazer uma ligação do fósforo com cada ligante. Depois, seguindo o passo a passo, a gente vai completar o octeto de cada ligante. E se tiver sobrado elétrons, a gente vai ver o que faz, mas provavelmente não sobrou. Por quê? Vamos lá. Cada cloro pegou 8, né? Contando o par de ligação compartilhado. São 5 vezes 8 já vai dar os 40 elétrons. Pode contar aí que vai dar. Então, fechou a nossa estrutura de Lewis. Qual é o problema? O fósforo ficou com 1, 2, 3, 4, 5 pares de elétrons, ou seja, o fósforo ficou com 10 elétrons na camada de valência. E é isso mesmo, tá? Como o fósforo está mais para baixo da tabela periódica, o PCl5 ali vai ser uma exceção à regra do octeto. Tá, aí eu vou pegar um caso particular que vai dar um pouquinho mais de trabalho pra gente, mas a gente tem que entender. Que é o caso do trióxido de enxofre, tá? E aí eu trago aqui, né, uma ressalva que para ter uma maior estabilidade, é interessante que o maior número de átomos tenha uma carga formal 0 ou mais perto de 0 possível, tá? Por quê? Porque carga numa espécie é sinal de instabilidade, tá? Então eu quero cargas formais menores. Tá, vamos seguir aí o passo a passo que eu ensinei no slide anterior. A gente identifica o átomo central, o enxofre está mais para baixo, vai ser um átomo central. Vou contar o número de elétrons de valência. O enxofre tem 6 elétrons. O oxigênio também. Então vai ficar 3 vezes 6, 18, com mais 6, 24. Beleza, o que a gente vai fazer? Próximo passo, a gente vai fazer uma ligação entre o enxofre e cada ligante, que é o oxigênio. Após isso, a gente vai completar o octeto. Deixa eu ver aqui quantos que eu tenho. Tá. Tenho 4 vezes 3, já deu os 24 elétrons, beleza? Só que o enxofre não completou o octeto. Ele está com 3 ligações, ele está com 6 elétrons. Então a gente aprendeu que a gente vai fazer uma dupla aqui. Eu vou tirar isso aqui e vou botar aqui. Beleza. Embora não vá desdobrar em uma mudança da geometria que a gente vai ver na quinta, já que o que importa é o número de ligantes e a presença ou não de par de elétron no átomo central, par de elétron não ligante, tá? Então a dupla e a simples ligação
para a geometria é contado da mesma forma, tá? Mas se caísse aqui uma... Também é difícil essa abordagem, mas se pedisse a estrutura de Lewis desse composto, a gente teria que pensar um pouquinho mais. A gente teria que usar a fórmula da carga formal. Então, carga formal, vou botar aqui em cima, vai ser igual o número de elétrons de valência, tá? Menos o número de elétrons não compartilhados, mais meio dos elétrons compartilhados. Por que meio? Né? Porque aqui, o elétron compartilhado ele vai ficar dividido entre os dois átomos, tá? Por isso que é meio aqui, tá? No cálculo de carga formal, né, que é uma espécie de estimativa ali da carga de cada átomo na molécula, quando ele considera meio para os elétrons compartilhados, é como se considerasse que essa ligação é totalmente covalente, ou seja, que um átomo não é mais eletronegativo do que o outro. Eu sei que na prática é, mas para o cálculo de carga formal é considerado dessa forma, tá? Beleza, vamos calcular a carga formal aqui dos compostos, ou dos átomos. Rapidinho. Vamos fazer com calma do enxofre, e aí a gente aplica para os demais. Carga formal do enxofre. O enxofre, ele é da família 6A. Então, ele tem 6 elétrons na última camada. Menos. Quantos elétrons não compartilhados eu tenho no enxofre? No caso aqui, eu não tenho nada, né? Enxofre aqui está sem nenhuma carga formal. O que mais? Quantos compartilhados nós temos? Nós temos aqui 4, 8, né? 8. 8 vezes meio vai dar 4. Por quê? Porque 8? São 4 ligações. Cada ligação são 2 elétrons. Então vai ficar aqui, carga formal do enxofre, 6 menos 4 vai dar mais 2. Então a carga aqui, ó, formal é mais 2. Se vocês fizerem para os oxigênios, tá? Vocês vão encontrar esse valor aqui, menos 1 e 0 aqui. Então veja que a carga formal ainda está um pouco elevada. Então, se eu fizer isso aqui, ó, e jogar esse par de elétrons para fazer a ligação entre o enxofre e o oxigênio, veja o que acontece. Esse oxigênio da esquerda continua menos 1, tá? Vamos ver a carga formal do enxofre agora? Eu tenho 6 menos 0, só que agora eu tenho 5 ligações. 5 ligações são 10 elétrons, vezes meio vai dar 5. Opa, então a carga formal do enxofre agora é 6 menos 5, é mais 1. Então, diminuiu para mais 1. Então, eu tenho uma estrutura mais estável, tá? E aqui, o oxigênio passa a ser 0. Beleza, mas eu posso pegar esse par de elétrons aqui, e de fato, isso acontece de forma dinâmica, o que a gente está desenhando aqui vai resultar numa ressonância. Então, esse par de elétrons pode ir para fazer a dupla, pode voltar para o oxigênio, tá? E é isso que ocorre na ressonância. Esse par de elétrons vem para cá, e eu vou ter isso aqui, ó. Com carga formal zero para os oxigênios e 0 para o enxofre. Então, essa estrutura aqui
é a mais estável. Diego, as outras existem ou não? Existem, porque o elétron pode voltar ali para o oxigênio e voltar para fazer duplo. Então, tem uma estrutura ressonante. Algo do tipo. Hoje eu tô meio lambão no desenho. Deixa eu caprichar mais aqui. Aí eu tenho esse pontilhado aqui, ó. Esse pontilhado significa que o par de elétrons está indo e voltando aqui para o oxigênio, tá? Beleza? Essa estrutura ressonante, mas a mais estável seria essa, com uma menor carga formal para a maior parte dos átomos. Beleza? Continuando aqui, pessoal, olha só, eu destaco aí outras exceções do octeto para vocês, tá? O berílio se estabilizando com 4 elétrons, o boro, desculpe, da família 3A, fazendo ligação covalente, se estabilizando com 6 elétrons na última camada, o alumínio fazendo ligação covalente, tá? Cuidado, isso aqui é exceção, né? Desculpe, exceção, porque é formado por ametal e metal, porém a ligação aqui é covalente, não é iônica. E aqui o nitrogênio está se estabilizando aí com 7 elétrons na última camada. Beleza? Vamos lá. Eu já trouxe isso para vocês numa questão anterior, então vamos ter cuidado com os peguinhas aí. Então, lembrar que os aletos de alumínio e o brometo de ferro são compostos covalentes, embora sejam formados por ametal e metal. Cuidado! Uma ligação covalente pode ter um caráter iônico. É o caso do HCl, ó. O cloro é mais eletronegativo. Veja o que ocorre com a densidade eletrônica do hidrogênio. Ela acaba sendo mais, né, distorcida para o lado do cloro. Tudo bem? Então, aí eu formo aqui um polo parcial negativo e um polo parcial positivo do lado do hidrogênio. O polo negativo do lado do cloro, tá? Então, essa ligação aqui tem um certo caráter iônico. Quanto maior for a diferença de eletronegatividade, maior vai ser, né, esse caráter iônico dessa ligação covalente. No caso do cloreto de sódio, é de fato uma ligação iônica, e no caso do Cl2, como são 2 átomos de cloro, eu tenho uma ligação praticamente apolar, né? É uma ligação covalente apolar. Então, praticamente não tenho caráter iônico nessa ligação. Tá. E aí, o bicho pega um pouquinho mais, tá? Não é nada difícil, mas é porque é algo que vem aparecendo nas questões e algumas pessoas têm dificuldade. É quando a gente vai analisar o caráter covalente de uma ligação iônica. Então, veja que, a partir de hoje, né, você vai romper com aquela ideia de que uma ligação é única e exclusivamente iônica, única e exclusivamente covalente. Não, eu classifico ela em iônica ou covalente, mas uma ligação covalente pode ter caráter iônico e uma ligação iônica pode ter caráter covalente. A gente vai se debruçar um pouquinho mais nessa situação, que aí exige um pouquinho mais de conceitos, vamos por assim dizer, tá? Então, olha só. Eu quero que você entenda ou que você revise, né? O que é o poder polarizante, tá? Eu trouxe aí uma explicação com as minhas palavras. É a capacidade de distorcer ou de polarizar a nuvem eletrônica de um íon
ou de uma molécula com quem ele está interagindo, tá? Então, poder polarizante é o poder que um íon tem de aproximar do outro e distorcer a nuvem eletrônica desse outro íon, ou de chegar perto de uma molécula e distorcer a densidade eletrônica dessa molécula, tá? Esse é o poder polarizante. Esse poder aumenta com a diminuição do raio. Eu posso pensar com a carga concentrada, eu tenho maior capacidade de distorcer a nuvem eletrônica do outro, tá? Então, quanto menor o raio atômico, maior o poder polarizante. Quanto maior a carga, também maior vai ser o poder polarizante, por motivo óbvio. Se eu tenho ali uma interação eletrostática, quanto maior a carga, maior a força coulombiana, tá? E um melhor indicador aí, né, para o poder polarizante vai ser a razão carga-raio. Quanto maior for, né, maior a carga e menor o raio, mais polarizante vai ser. Do outro lado, eu quero que você entenda, né, a polarizabilidade, que é a ideia contrária, né? É a medida da facilidade com que a nuvem eletrônica de um átomo, de um íon ou de uma molécula pode ser distorcida, tá? Por um campo elétrico externo, que pode ser a aproximação de uma carga, de um íon. Então, a polarizabilidade é a facilidade que essa espécie vai ter de ser distorcido, né? De sua nuvem ser distorcida. E aí, vai no sentido contrário, né? Quanto maior o raio, quanto mais grandão for o meu ânion, por exemplo, mais polarizável vai ser esse ânion. Quanto menor a carga, também mais polarizável. E, novamente, a razão carga-raio vai ser um ótimo indicador. Só que agora, quanto menor a carga raio, maior vai ser a polarizabilidade, tá? Então a gente vai usar o poder polarizante muitas vezes para caracterizar os cátions, que vão ter ali raios menores e uma carga muitas vezes maior. E a polarizabilidade vamos usar mais para ânion, porque em geral você vai ter um raio maior, tudo bem? E aí, né, veio as regras de Fajans, que é, ou Fajans, como preferirem, mas essas regras são importantes porque vai ajudar com a ideia de poder polarizante e polarizabilidade de identificar caráter covalente em ligação iônica, que é o seguinte: quando eu tenho ali um íon, em geral um cátion com alto poder polarizante e um íon, em geral um ânion, muito polarizável, eu vou ter uma ligação iônica com elevado caráter covalente, tá? Então, um cátion pequeno favorece a covalência, por quê? Porque vai ser mais polarizante. Um ânion grande vai favorecer a covalência, por quê? Porque ele vai poder ser distorcido, ele vai ser mais polarizável. E a carga elevada em módulo em qualquer um dos íons também vai favorecer a covalência. E o poder polarizante de cátions favorece a covalência. Então, vamos rabiscar isso aqui para ficar mais claro. Vamos pensar, vou usar esse cantinho aqui, que eu tenho um cátion pequeno e eu tenho um ânion grandão. Eu tenho um ânion polarizável, né? E eu tenho um cátion polarizante. Quando eles se aproximam, o que vai ocorrer, na verdade? Vai ocorrer isso aqui, ó.
essa nuvem eletrônica do ânion vai ser distorcida para o lado do cátion polarizante. E veja que essa distorção, olha a ideia, essa distorção da nuvem eletrônica do ânion para o lado do cátion vai promover uma maior, deixa eu pegar aqui, uma maior densidade de elétrons entre os dois núcleos. E uma maior densidade entre os dois núcleos das duas espécies vai aproximar isso de uma ligação covalente, como se, né, chegasse perto ali de um compartilhamento de elétrons, como a gente estudou. Porque o que é esse compartilhamento de elétrons? É essa densidade eletrônica ficar entre os dois núcleos, dos dois átomos. Então veja aqui, um ânion grandão, polarizável, e um cátion pequeno, polarizante, vai distorcer a nuvem do ânion e vai levar isso para um maior caráter covalente, tá? Me respondam aí no chat se todo mundo pegou esse slide aqui. Talvez seja a parte mais complexa da aula. A gente está trazendo isso porque, de fato, né, as bancas têm cobrado isso de vocês, tá? Então, vamos aqui para uma questão para ver como é que isso já caiu. Os íons cálcio, vamos escrever, cálcio. Ferroso, aí a gente vai lembrar da aula de inorgânica. Se você ainda não viu, fica tranquilo, você vai ver. Ferroso é o ferro com NOx menor, 2+. Férrico, ferro, 3+. E crômio, ele me deu aqui o NOx, ó. Manganoso, e niqueloso. Beleza, estão presentes em alguns medicamentos suplementares de sais minerais. Dentre os íons relacionados, aqui que tem o maior efeito polarizante é o... Bem, primeiro eu vou olhar aqui essa carga. Então, pela carga, provavelmente os mais polarizantes aqui vai ser o ferro e o cromo. Beleza, mas eu preciso desempatar, né? Eu tenho maior carga nesses dois, mas um deles vai ser a minha resposta. Eu vou olhar o raio. O raio, ele cresce da direita para a esquerda e de cima para baixo. Então, eu tenho o ferro aqui e tenho o cromo aqui. Então, o raio do ferro é menor. Se o raio é menor, ele é mais polarizante do que o cromo. Então, ficou para a gente a alternativa A. Beleza? Porque tem maior carga e entre o ferro 3 e o cromo 3 é o que tem menor raio. Beleza, o CESP trouxe uma pra gente também, dizendo o seguinte: nos compostos formados por cátions e ânions muito polarizáveis, o caráter da ligação química é fortemente covalente. Muita gente olhar covalente, cátion e ânion, falar, tá errado. Mas não, está certo por quê? Porque as cargas elevadas favorecem o caráter covalente, tá? A carga elevada está relacionada à questão do polarizante, mas o ânion e o cátion, a depender de quem está ali na jogada, né, ser mais polarizável, ter a nuvem eletrônica distorcível, mais facilmente distorcível, vai aumentar esse caráter covalente, tá? Então, aqui a gente tem gabarito certo. Beleza? Pessoal, com isso a gente, né, fecha aqui o que eu queria trazer da parte de ligações covalentes, tá? A gente continua falando aí de geometria em outro bloco.
Pessoal, então era isso que eu tinha para trazer aqui na aula de hoje para vocês sobre ligações químicas. Espero que tenha tornado mais tranquilo esse assunto, mais palatável. Comenta aqui embaixo se essa aula ajudou você, se inscreva no canal, compartilhe esse conteúdo, tá? Para a gente trazer mais conteúdos bacanas aqui para vocês no canal. Lembro também que a aula de hoje foi estruturada a partir de trechos aí de encontros síncronos fechados que nós temos com as nossas turmas de mentoria e monitoria. Então, se você quiser saber mais, tem informações aqui na descrição desse vídeo. E se você estiver assistindo essa aula, dentro aí da semana Perito Criminal PCSP, aproveita também a super oferta por tempo limitadíssimo, somente durante essa semana, com preços muito atrativos, que não vão se repetir, tá? Para você se inscrever para nossa mentoria e monitoria para PCSP. Beleza? Aproveito aqui rapidão para mostrar também para todos que tenham algum interesse as principais ferramentas que a gente tem na nossa mentoria. Então, olha só, os nossos alunos têm um planejamento individualizado de acordo com o tempo livre de cada um, tá? Esse planejamento, além de ser individualizado, ele é customizado pelo professor mentor que acompanha esse aluno e sabe, o perfil dele, as necessidades desse aluno. Você vai ter lá na nossa plataforma metas diárias, o que estudar, se é o momento de revisar ou não, o momento de fazer questão, resumo de metas da semana, vai ter um panorama aí da semana inteira, listas de questões por cada tópico de conhecimentos gerais específicos. Então, esse caderno de questão estruturado no Que Concurso, ele é acessível por um clique dentro do seu plano de estudo, muito rápido, muito prático. Customização e mudanças de planos também a gente pode adequar de acordo com a demanda do aluno. Às vezes o aluno está tentando conciliar 2 concursos, a gente avalia para ele e, se possível, se a gente achar viável, a gente faz essa customização. Feedbacks aí de 15 em 15 dias do professor mentor, sugestão de onde estudar, o que é mais importante dentro de conhecimentos gerais e conhecimento específico. Na parte de conhecimento específico, o aluno tem direito ali a um bizu esquematizado que é elaborado pelo professor de cada matéria. Então a gente dá um reforço teórico muito importante na parte de conhecimento específico, tá? Então você já tem ali um bizu todo esquematizado da matéria, já adiantando vários conceitos, tabelas, mapas mentais para ajudar você a acelerar esse estudo e também acelerar os seus momentos de revisão. A gente tem, como vocês viram hoje, os encontros virtuais temáticos para discutir assuntos importantes, resolver questão, passar teorias e por aí vai, tá? Tira dúvidas, um fórum de dúvidas, grupo fechado do Telegram e o suporte diário aí da nossa equipe administrativa. Beleza? Galera, eu vou ficando por aqui. Segue, para quem não me segue lá também no Instagram, @prof.diegosouza. Siga também o perfil da Científica Concursos, tá? E a gente se vê em uma próxima oportunidade.